bem-vindos aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo da segunda meta aqui da leitura de O Mestre e Margarida, um livro que eu estou amando, gente, eu estou apaixonada, eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. E hoje a gente vai conversar sobre os capítulos 9, né, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Capítulo 10, na verdade, até o capítulo 18, né? A gente chegou na metade do livro agora nessa nossa segunda meta. Então vamos logo, porque a gente tem muita coisa para falar sobre essa meta aqui de hoje. Bom, então no primeiro capítulo aqui da nossa meta de hoje, que é o capítulo 10, chama Notícias de Ialta. A gente vai ter notícias lá do Estiopa, lembra? Que foi mandado lá para Ialta, né? E ele manda um telegrama lá pro diretor do Variedades. A gente começa a cena, tá ali o diretor financeiro e também o administrador do Variedades, que é o teatro lá que vai acontecer o espetáculo do Voland, né? Que tá para acontecer o espetáculo do Voland. E aí eles recebem esse bilhete do Estiopa meio confuso, né? Falando que ele está em alta. E aí eles ficam pensando, mas como que ele tá em alta, gente? Se ele tava aqui há 2 horas atrás, né? Eles acham aquilo tudo muito estranho, mas aí ele recebe outro bilhete logo em seguida confirmando, inclusive citando o nome do Voland, aí eles acham mais estranho ainda, porque eles falam assim, mas como assim, se o Voland chegou depois, então ele já teria que ter ido antes para dar tempo dele chegar lá, né? Então eles começam a achar aquilo tudo muito estranho e ele manda, o Estiopa, né, consegue enviar um outro telegrama, eu não entendi muito bem esses telegramas chegando um em seguida do outro, né? Mas enfim, ele manda um outro telegrama falando que ele precisa de dinheiro para voltar para casa, porque foi mandado para lá sem nada, né? E aí, os dois conversando ali, eles decidem que vão mandar o dinheiro, né? O diretor financeiro decide que vai mandar o dinheiro, né? Mas que ele não tá muito convencido de que tá achando que o Estiopa tá enrolando ele, que tá doido, bêbado, alguma coisa assim. Mas ele decide que vai mandar o dinheiro e que vai levar os telegramas para a polícia, né? E aí, na hora que eles decidem isso, quem fica encarregado de levar os telegramas para a polícia é o Varienuka, eu acho o nome dele. Deixa eu conferir aqui se é esse, porque esses nomes russos, gente, é o Varienuka mesmo. Então ele fica encarregado de levar ali os telegramas para a polícia. Só que ele recebe um telefonema muito suspeito falando para não levar os telegramas para lugar nenhum. Mas ele insiste e vai lá levar o telegrama, né? Vai lá levar ou pelo menos ele vai tentar levar os telegramas. Só que aí, antes mesmo dele, na hora que ele já tá saindo do prédio, assim, a trupe lá, o secto, né, do Voland, já cata ele. É um capítulo bem curto esse primeiro aqui, mas já cata ele e já volta com ele pra dentro do prédio ali do Variedades, né? E aí é bem assustador, gente. Eu tô achando assim, a gente vai ver mais pra frente outras cenas. Teve uma aqui que eu achei assim, digna de um filme de terror classe A, sabe? Eu achei que o Bulgakov, ele vai muito, ele passeia muito do cômico pro trágico, pro horror, sabe? Ele muda muito, assim, e tudo com muita competência. Eu tô adorando a escrita dele. E aí a gente tem essa cena de que, primeiro, os capangas lá do Voland, né, batem nele, acho que é o Azazelo, né, que bate nele, que é o baixinho, o gordinho, com o dente pra fora, né, ele bate nele. E aí também eles levam ele pra dentro do prédio, onde ele encontra, ele vê pela primeira vez, uma mulher ruiva, nua, que vai se aproximar dele e vai dar um beijo nele. E ele desmaia e não lembra nada mais disso, né? Não tem nada a ver, eu sei, mas eu lembrei muito dos dementadores do Harry Potter, por causa do beijo, que eles sugam a alma. E aí mais pra frente a gente vai ver o que aconteceu aqui com o Varienuka, né? E aí eu fiquei pensando ainda mais nos dementadores, mas enfim. O que eu quero falar com vocês nesse capítulo é que eu percebi um detalhe aqui, que eu acho que é um detalhe, sim, que o Bulgakov, porque como ele é muito... Esse livro aqui, ele tem muita intertextualidade com a Bíblia, eu acho que ele colocou isso de propósito. Tem um momento aqui que eles vão ligar pro Voland, né? E aí, pra ver o negócio do espetáculo, como é que vai ser. E aí, eles vão falar assim, posso falar com o artista Voland? E aí, quem atende, né, que eu acho que é aquele outro lá, o Koroviev, ele vai falar assim, estão ocupados, quem deseja? Ou seja, ele fala do Voland no plural, né?
E isso me lembrou daquela história do demônio Legião da Bíblia. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma... Na verdade, eu acho que são três evangelhos, eu acho, da Bíblia, ou alguma coisa assim que falam, né? Eu não sou uma estudiosa da Bíblia, tá, gente? Eu sei das histórias assim, mas me desculpa se eu falar alguma besteira aqui, vocês me corrijam, por favor. Mas tem essa história na Bíblia, contada por eu acho que Marcos, Mateus e mais algum deles, né? Que vai falar que o Legião era um diabo que estava em um homem, né? Tem um deles fala que é um homem, outro evangelho fala que são 2 homens, né? Mas enfim, é um diabo que estava nesse homem. E aí Jesus chega e aí esse diabo ele fica desesperado pedindo para Jesus não expulsar ele dali, né? Ele fala: meu nome é Legião porque eu sou muitos. E aí ele vai pedir para Jesus para ir para os porcos, né? Para sair do homem, porque ele sabe que Jesus vai expulsar ele ali do homem, e ir para os porcos, e Jesus permite, fala: pode ir. E aí ele vai lá e entra, eu acho que em 2.000 porcos, uma coisa assim, porque ele é um legião, né? Eles são muitos. E aí os porcos se jogam no rio e morrem afogados. Então eu pensei que tem essa referência aqui, nessa coisa dele falar do Voland no plural. Eu achei que tem isso, essa referência ao demônio Legião, né, da Bíblia. E também porque eu já percebi que esse secto do Voland, né, eu percebi isso também mais pra frente, no decorrer dessa meta toda, né, eles meio que agem como um só. O Voland, muitas vezes, ele fica por trás de tudo, né? Como se cada um daqueles ajudantes dele fossem, na verdade, partes dele, fossem também outros demônios, sabe? E que não fossem só outros demônios, mas fossem todos um só, sabe? Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas foi mais ou menos o que eu fiquei pensando aqui, principalmente porque ele falou no plural aqui do Voland. Então eu acho que tem essa... não sei, talvez essa referência, talvez não, mas enfim, me conta aí nos comentários se vocês acham, aí no chat, né, quem tá assistindo ao vivo, me conta aí o que vocês acham dessa ideia que eu tive aqui durante a leitura. Faz sentido isso pra vocês ou não faz sentido? Daí depois a gente vai voltar lá pra saber o que tá acontecendo com o Ivan lá no hospital psiquiátrico, né, vai ser uma ceninha bem curta. Mas aí a gente termina esse capítulo que mostra o Ivan, né? O que é mais importante comentar aqui é que ele escuta alguém chamando, né? Fazendo psiu pra ele. Aí logo depois a gente vai saber quem é esse psiu. Mas aí corta essa cena de alguém chamando o Ivan, né? Esse livro ele é cheio de cliffhanger, né? Que são aqueles ganchos no final dos capítulos que deixa a gente querendo saber o que vai acontecer. E como ele vai mostrando um personagem de cada vez... então a gente vê o Ivan agora e alguém chamando, fazendo psiu pra ele. E aí depois a gente tem outro... aí vai ter o capítulo do teatro, aí vai ter outros capítulos até voltar pra gente saber o que tá acontecendo com o Ivan, né? Então a gente vai ficando sempre curioso. E isso faz a gente querer ir lendo esse livro, né? Um dos motivos, eu acho, que o autor consegue prender mesmo a gente, além de ser tudo muito interessante, tudo muito absurdo que acontece aqui, mas absurdo de um jeito bom, né? São esses ganchos no final dos capítulos, porque aí como a gente sabe que vai demorar alguns capítulos para saber o que aconteceu, né, com aquele determinado personagem, a gente quer ler para chegar lá logo, e aí a gente ele sempre tá segurando a gente, porque aí no final do próximo capítulo também tem um gancho, que aí a gente também vai querer saber o que acontece, enfim, genial, eu tô adorando a escrita aqui do Bulgakov, né, mas enfim... aí depois, né, desse gancho que ele deixa a gente curioso para saber quem que tá chamando lá o Ivan, a gente vai finalmente pro tal do teatro lá do Voland, né, que ele vai fazer o espetáculo de magia negra dele. E aí, gente, é de fato um show de horrores. Eu achei esse capítulo incrível, porque ele vai fazer coisas absurdas, né, enfim... mas dentre as coisas absurdas que ele faz, tem uma hora aqui, inclusive a gente fica sabendo que o Koroviev, né, tem ainda um outro nome, ele é chamado também pelo nome de Fagote. E aí a gente fica, aí ele tem uma hora que tem um animador ali do teatro, né, que é tipo o apresentador, né, das coisas, e aí o Koroviev, ele meio que enche o saco do cara, né, não fica de saco cheio do cara, na verdade,
E aí ele fala, nossa, não tô aguentando mais esse cara, o que que eu faço com ele? E aí a plateia grita, corta a cabeça. E aí ele vai lá, beleza, então ele manda o gato, né? Que também a gente fica sabendo o nome dele nesse capítulo, que eu até marquei aqui pra falar com vocês. O gato chama Behemoth. Não sei se é assim que fala não, tá? Mas é assim que escreve. E ele manda o gato ir lá, o gato vai lá, pula na cabeça do cara e arranca a cabeça do cara. E o mais incrível é que a cabeça começa a gritar, um médico, chama um médico. Gente, é tudo muito absurdo, assim, e muito cruel, sabe? É tudo, enfim, né? Ele arranca a cabeça do cara, o cara tá gritando lá, minha cabeça, chama um médico. E aí o Voland fala com ele, pô, não precisava disso também, né, e tal. Aí ele fala, então o que que eu faço, mestre? Aí bota a cabeça dele de volta. Aí ele vai lá e põe a cabeça do cara de volta, né? Só que, obviamente, o cara fica maluco, né? Porque ele fica, minha cabeça, né? Ele depois vai ser tratado como maluco. Só que tá todo mundo achando que aquilo ali são truques, né? Que que é mágica, que não é de verdade que aquilo ali tá acontecendo. E aí, mais pro final do espetáculo, um cara vai falar com eles, não, mas agora, antes de acabar, vocês têm que revelar os truques, como que vocês fazem esses truques, né? E aí, o Koroviev, eu acho que é o Koroviev mesmo, porque é o Koroviev que tá apresentando, na verdade, não é? Se eu não me engano. O Voland, na verdade, ele se senta lá numa poltrona e fica só olhando, né? Como eu falei, o Voland, ele sempre tá meio que por trás, né? Os outros que fazem a maioria das coisas pra ele. Mas aí o Koroviev, se eu não me engano, ele vai falar com ele assim, ah, você quer uma revelação? Então você vai ter uma revelação. E aí ele revela pra todo mundo que o cara tem uma amante, né? A amante dele entra ali no palco e tal. Aí ele falou, aí ó, você não queria uma revelação? Tá aí a sua revelação. Eu achei essa cena muito engraçada, gente. Muito assim... Eu acho tudo muito sem noção. Mas essa partezinha do você não queria uma revelação, tá aí a sua revelação. Achei isso muito engraçado, achei bem feito, né? Mas é aquilo que a gente conversou na primeira meta. Eles sempre, esse séquito, né, infernal, eles sempre vão atrás de pessoas que já têm algum pecado anterior, né? Que já tem alguma coisa a dever, né? E a gente percebe assim que muita gente tem muito a dever aqui, que a sujeira mesmo do ser humano, eles vão meio que tirando a sujeira do ser humano debaixo do tapete das coisas erradas que as pessoas fazem, né? Aceitar um dinheiro que não deveria aceitar, trair a esposa, né? E daí por diante, né? Tudo são pequenas críticas aqui do Bulgakov, que o Bulgakov faz para a sociedade, que pelo que eu entendi, ele quer dizer, ou para mim pelo menos, ele disse que a sociedade está tão corrompida que chega ao ponto de deixar um regime como o regime comunista acontecer e pronto, né? Tudo bem, aceitam isso porque é de tão corrompida que a sociedade já tá. Pelo menos isso que eu tô entendendo mais ou menos, que é o recado do Bulgakov aqui. Se você estiver entendendo outra coisa também, deixa aqui pra mim nos comentários que a gente conversa. O meu ponto pode complementar alguma coisa pra vocês, o ponto de vocês pode complementar alguma coisa pra mim, e é legal essa nossa troca aqui, tá bom? Mas enfim, acaba aqui o teatro, né? Todo mundo meio abismado, assim, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, aquela confusão, né? De gente saindo desesperada pra rua, todo mundo fica meio atormentado, né? Afinal de contas, todo mundo, se eu não me engano, 2.500 pessoas que estavam ali naquele teatro, que teatro grande, né? Acabaram meio que sofrendo essa influência do diabo. Aí a gente chega finalmente no capítulo que o mestre aqui do título vai aparecer. E a Margarida não vai aparecer, mas vai ser citada, né? Então, a gente fica sabendo que quem fez o psil pro Ivan lá no hospital psiquiátrico, que ele tá internado, foi o mestre, né? Ele vai entrar no quarto do Ivan e eles vão começar a conversar e ele vai se apresentar. Antes de se apresentar, ele vai perguntar pro Ivan o que ele é, né? O que ele faz. Aí o Ivan fala que ele é um poeta. Mas o Ivan já fala isso meio que a contragosto. Lembra que a gente conversou sobre a crítica do Bulgakov, sobre os intelectuais, que eles ajudaram o Stalin a manter o regime porque eles enganavam o povo com seus textos, né? Os jornalistas, os autores, os editores, enfim. Aqui, o Ivan já tá meio que passando por um processo de transformação, de perceber que aquilo ali que ele ajudava a fazer não era legal.
porque ele já fala que ele é poeta a contragosto, né? O narrador até fala aqui que ele falou isso a contragosto. E na hora que ele fala que ele é poeta, o mestre faz um negócio tipo assim, poxa vida, mas poeta, sabe? E aí ele mostra exatamente isso, né? Que, ai, mas como que eu vou te levar a sério? Eu fui entrar logo no quarto de um poeta, né? Que é uma crítica. O mestre, ele, pelo que eu entendi, ele é meio que a representação do Bulgakov aqui nessa narrativa, né? Mas eu vou falar por que eu acho isso. Vamos por partes, né? E aí o Ivan vai até falar com ele, mas você já leu algum poema meu? Ele fala assim, não. Ou seja, nem precisa ler, ele já sabe que o que ele faz não é algo vindo assim, não é em prol da literatura, é em prol do regime, né? Então nem preciso ler para saber que é ruim, é meio que isso que o mestre quer dizer aqui. Mas enfim, eles começam a conversar, ele fala, tá bom, se eu vim parar aqui é porque era para ser com você mesmo. Eles vão começar a conversar e ele vai falar que ele se chama mestre. E o Ivan vai perguntar, mas o seu nome mesmo? Ele fala, não, meu nome não interessa o meu nome, é mestre que eu sou conhecida, eu não tenho mais nome, né? Ele meio que vai dizer isso pro Ivan. E aí o mestre ele vai começar a contar a história dele. Ele vai contar a história de amor dele com a Margarida, e aí ele cita então a Margarida aqui do título, né? Que é uma mulher casada, mas que os dois se envolveram. Pelo que eu entendi, o mestre também era casado, mas depois ele fala mais do marido da Margarida, ele não fala mais da esposa dele, né? Então não sei se eu entendi muito bem. Me fala aqui nos comentários se você pescou isso também. Mas enfim, a Margarida eu sei que é casada, né? Mas eles têm um caso ali, eles se apaixonam e tal. E também ele vai contar da história do romance que ele estava escrevendo sobre a história de Jesus, né? E ele vai contar que ele escreveu esse romance, que a Margarida deu todo apoio para ele, que ele achou que ficou muito bom, só que o romance acabou sendo recusado, né? E inclusive chamaram ele de velho crente, deixa eu ver como é que foi o nome aqui, só para eu falar exatamente como que eles chamaram ele para vocês. É velho crente militante que eles chamam ele. E aí eu me lembrei que eu assisti há pouco tempo uma série na Netflix, uma minissérie, né? Eu acho que são 6 episódios, que se chama Como se tornar um tirano, é um negócio assim, muito boa a série. São 6 episódios, se eu não me engano, que cada episódio vai falar sobre um tirano, assim, um grande tirano da história, real, né? Um documentário mesmo, um documentário dividido em capítulos. Fala, inclusive, tem um episódio que fala do Stalin, aí vai falar do Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte, vai falar do Idi Amin, vai falar de um monte de Saddam Hussein, vai falar de 6 ditadores aí, né, famosos pelo mundo, né? Vai contar a história deles, como que eles surgiram, como que eles conseguiram manter o poder e como que alguns deles, né, acabaram perdendo o poder, morrendo, enfim, né, porque o da Coreia do Norte tá lá até hoje. Diz que já morreu, mas a gente não sabe se morreu, se não morreu, se é um sósia, se não é, né, enfim. Vai contar a história desses caras, né, e é muito interessante que eles vão colocando vários pontos. Um dos pontos que é colocado nessa série é que para ser implantado o comunismo, precisa não ter religião. As pessoas não podem ter crença num Deus, porque o Deus, no caso, tem que ser o ditador, né? É aquela, como é que eles chamam? De culto à personalidade. Então, é o ditador que tem que ser o Deus. E até no episódio da Coreia do Norte, eles falam lá no documentário que lá eles falam que o Kim Jong-un e o pai dele, o avô dele, né, que foi quem começou, né, essa fase aí da ditadura lá na Coreia do Norte, eles falam que eles não vão ao banheiro, que eles têm poderes de controlar o tempo, uma coisa meio como se eles fossem deuses mesmo, né? E lá não existe religião, né? Eu vi alguns vídeos também sobre Coreia do Norte, sobre pessoas que foram lá visitar, e eu vi que você não pode levar a Bíblia, por exemplo, símbolos religiosos. Então, assim, quando eles chamam aqui de velho crente, quando eles negam com tanta veemência esse romance aqui do mestre, me remeteu muito isso, sabe? Um regime totalitário que não admite que não admite nenhuma crença, porque a crença, o grande Deus, né, daquele lugar ali, tem que ser o ditador. Então, Jesus Cristo não pode competir com o ditador, né? Pelo menos foi isso que eu
que eu entendi. Eu gosto sempre de frisar que foi isso que eu entendi, porque são as minhas interpretações, né, gente? Então, peraí que tem uma cachorra aqui desesperada. Pronto. Enfim, eu até separei uma parte aqui, porque como eu falei que eu acho que o mestre, ele é meio que a representação do Bulgakov aqui no livro, tem uma parte que ele vai falar assim: assim, por exemplo, passei a temer o escuro. Em resumo, chegar ao estágio da doença psíquica. Eu tinha a impressão, em particular quando ia dormir, de que um polvo muito ágil e frio com seus tentáculos aproximava-se direto e reto do meu coração. E esse polvo aqui para mim é a sensação que o Bulgakov tinha com relação ao regime, né? Que foi cercando ele de todas as formas, assim como o mestre conta aqui, que é a história dele, né? Eles foram meio que tirando toda a credibilidade do mestre, né? E ele foi perdendo todo o prazer de viver porque eles meio que desfizeram do trabalho dele tanto, né? Que é o que aconteceu com o Bulgakov, né? Como a gente viu, que eu falei um pouquinho com vocês no primeiro vídeo, ele acabou tendo que pedir ao Stalin para sair da Rússia, né, da União Soviética, porque ele não conseguia mais trabalhar, porque os jornais criticavam tanto tudo que ele escrevia, né, porque ele era considerado um inimigo do regime. Então, que ele via esse povo abraçando ele, impedindo ele de trabalhar, que é meio que o que acontece aqui com o mestre, né? Por isso que eu falei que eu acho que ele é a representação aqui, o mestre é a representação dele. Marquei um negócio aqui, agora falando da narrativa em si, né? Porque eu sempre falo com vocês que é importante vocês notarem alguns elementos assim que o autor coloca dentro da narrativa, porque são importantes. Os elementos da narrativa, eles têm função dentro da narrativa, obviamente, né? Então, o autor que sabe o que está fazendo, ele vai usar muito bem esses elementos. A gente comentou na primeira meta sobre o tempo, né? Como que ele usa esse tempo cronológico. Aqui nessa meta a gente já viu que tem duas linhas do tempo diferentes, né? Porque vai ter também uma parte da história lá de Jesus, que a gente já vai chegar lá. Então tem a linha do tempo lá da história de Jesus e tem a linha do tempo do que está acontecendo em Moscou. E dentro da linha do tempo de Moscou é muito cronológica a marcação do tempo aqui, né? E eu acho que ele não faz isso sem querer. Outra coisa, me remeteu muito à questão do tempo cronológico lá em Moscou, a questão da Via Crucis mesmo, de Jesus, sabe? Do passo a passo, do que foi acontecendo com Jesus até ele ser crucificado. Eu acho que ele faz esse paralelo, narrando assim as horas, bem pormenorizadamente, sabe? O que foi acontecendo passo a passo lá em Moscou. Me parece um paralelo com a história de Jesus, já que tem essas duas linhas do tempo. E outra coisa importante para você observar aqui é o narrador, que é um narrador observador, né? Que é aquele narrador que ele só vê as coisas que estão acontecendo de cima. Ele não tem acesso ao que está por dentro dos personagens, ele não tem acesso aos sentimentos dos personagens, então ele vai ver só observar mesmo, por isso que é narrador observador. E isso fica muito claro num trecho que eu separei, que o narrador vai dizer assim, olha: ainda se ouviam vozes no corredor, e o visitante passou a falar no ouvido de Ivan, tão baixo que só o poeta ficou sabendo aquilo que ele contava. À exceção da primeira frase: um quarto de hora depois de ela me deixar, bateram na minha janela. O que o doente contava no ouvido de Ivan, pelo visto, alvoroçava-o bastante. Convulsões percorriam seu rosto esporadicamente. Ou seja, o narrador está falando claramente aqui pra gente que tem coisas que ele não sabe, que o mestre falou muito baixo no ouvido do Ivan, então que ele não conseguiu ouvir. Claramente a gente observa que esse é um narrador observador. Por que é importante a gente saber isso aqui? Pra gente saber que o que a gente tá lendo aqui é um relato do que esse narrador conseguiu observar, né? E não um relato total de todos os lados dessa história, de cada um dos personagens, o que acontecia dentro de cada um dos personagens. Isso é importante pra gente se situar na trama. E eu aconselho que vocês sempre façam essa análise, assim, não precisa ser nada super aprofundado, mas só para vocês se situarem mesmo na história, sabe? Dá uma olhada, quem é esse narrador, que tempo que isso aqui tá passando, o espaço,
que o espaço também, ele diz muita coisa pra gente aqui claramente, né, por acontecer em Moscou, na época da União Soviética, a gente percebe que essa crítica ali ao stalinismo, enfim. Então, todos os elementos, eles têm uma importância. Observem sempre os elementos da narrativa, porque esses elementos vão trazer muita coisa ali das entrelinhas que vão fazer a gente entender melhor, enxergar a história de uma forma bem mais ampla. Voltamos lá para o Variedades, né? Depois que acabou de acontecer o Teatro dos Horrores lá, né? De magia, o espetáculo de magia negra, aquela confusão. O diretor financeiro, que é o Rinsky, ele tá desesperado, né? Porque ele viu da janela a galera saindo correndo e mulher saindo de roupa íntima na rua e aquela confusão toda, todo mundo muito desorientado que participou ali daquele espetáculo, né? E ele fica pensando, meu Deus, como é que eu vou explicar isso, né? Ele não fala exatamente para quem, mas é pro regime, né? Como é que eu vou explicar que isso aqui saiu de controle dessa forma, né? E ele fica pensando em ligar para alguém e tirar o corpo dele fora, né? O Rinsky, se vocês se lembram, é aquele que estava junto com o Varienuka lá, que eles receberam os telegramas, né, do Stiopa, né, que o Stiopa tá lá em Yalta, eles receberam os telegramas, aí o Varienuka saiu para entregar os telegramas para a polícia e o séquito do Voland pegou ele, né. Aí a gente vai ficar sabendo que o Rinsky tá lá no escritório, no gabinete dele, desesperado, e ele pensa então em ligar para alguém para dar suas explicações. E aí ele recebe um telefonema, assim como o Varienuka recebeu, falando, não fala com ninguém, fica na sua aí, né? E aí ele vai ficar com medo, ele vai achar aquilo estranho, e de repente quem vai chegar ali? O Varienuka. Só que ele vai chegar muito estranho, ele vai chegar de cachecol, ele vai chegar com um chapéu assim tampando a cara dele, muito esquisito. O Rinsky, ele já percebe que ele tá esquisito, porque primeiro que ele tava trancado lá dentro do gabinete e o Varienuka, ele abre o gabinete, ele tem a chave, né, parece, ele abre o gabinete e entra ali, ele já acha aquilo ali estranho, né. Depois o Varienuka tá agindo muito estranho e ele tava sumido, e aí ele aparece daquele jeito, mas eles começam a conversar, só que o Rinsky, ele é esperto e ele vê que aquilo ali não tá cheirando bem, ele vai ficando cada vez mais assustado. Até que tem, assim, gente, a melhor cena desse livro pra mim até agora, porque eu amo terror, horror, gótico, né, essas coisas assim. E pra mim, esse capítulo aqui, ele chama Glória ao Galo, é o capítulo 14. Ele coloca muito livro de terror no chinelo. É muito bom. Se fosse um conto de terror isso daqui, seria maravilhoso, né? Que aí eles estão lá conversando e o Varienuka, ele fica cada vez mais estranho, até que ele fala, você já percebeu, né? E aí a tal da mulher nua, né, que deu o beijo no Varienuka, né? Por isso que ele tá estranho assim. Ela aparece na janela e ela começa a se contorcer, o braço dela parece que estica e ela começa a apodrecer, sabe? E aí ela vai tentando entrar ali e o Rinsky vai ficando muito desesperado. Gente, eu amo. Eu amo história de terror, então pra mim essa cena foi assim magnífica, a forma, o clima assim que o Bulgakov conseguiu colocar aqui nessa cena, sabe, de bastante terror mesmo assim, eu adorei. E aí no final das contas um galo canta, né, e aí espanta eles, né, a mulher espanta o Varienuka, né, a mulher vai embora voando, eu acho, né, o Varienuka também vai voando, ou se dissolve, um negócio assim. E aí o Rinsky, ele vai sair correndo, desembalado, ele vai pegar um táxi, ele vai pegar um trem, vai sumir dali, né, vai desaparecer. Depois, mais pra frente, a gente fica sabendo que a mulher dele tá desesperada, que nem pra mulher dele ele falou pra onde ele ia, ele simplesmente desapareceu, o que eu compreendo, né, porque essa cena aqui que ele presenciou e foi assim, por pouco que ele não teve o mesmo destino do Varienuka, né, mas vamos ver se ainda vai falar do Rinsky, o que vai acontecer com ele. Por enquanto, ele fugiu mesmo daquela situação ali, damos todo apoio a ele, né. A essa altura, lá no hospital psiquiátrico, já tá lotado, né? Além do Ivan, tá lá o cara que tava no teatro, que ele teve a cabeça decepada e depois voltaram com a cabeça dele pro lugar, e ele tá lá falando minha cabeça, eu quero minha cabeça, né? A cabeça dele já tá no lugar, mas ele
ficou atormentado com o que aconteceu, né? Lógico. Tá também aquele cara que foi acusado de ter dólares, lembra? Lá do condomínio, né? O que organizava lá o condomínio. Ele também tá lá. Inclusive vai ter um capítulo aqui que vai narrar um sonho que ele teve sobre esse negócio dos dólares, né? De entregar o dinheiro. Um sonho muito vívido, né? Que eu não sei exatamente se foi um sonho ou se alguma outra dimensão que o diabo levou ele e ele estava vendo aquilo ali, as pessoas todas, né, que tinham sido influenciadas pelo diabo até então nessa história aqui. E aí tem a história de um homem que também eles vão mostrar lá que ele tem um amante, enfim, né, um outro que tem uma tia que tinha um dinheiro escondido. Ele vai ter um sonho muito louco assim. Então ele também tá lá que eu acho que não era muito bem um sonho, eu acho que é meio sonho misturado com realidade, não sei, mas aí ele também tá lá no hospital, enfim. Tem o mestre, né, que também tá lá no hospital, tá indo todo mundo parar lá no hospital psiquiátrico. O diabo, ele tá deixando todo mundo louco mesmo, né? E aí a gente vai ter o capítulo que eu falei com vocês, mais um capítulo da história de Jesus, que agora a gente sabe que tá sendo escrita, que foi escrita pelo mestre, né? Que foi a história que ele escreveu e que não aceitaram e que deixou ele tão mal e tal, a ponto dele ter ficado tão mal psicologicamente que ele foi internado lá no hospital psiquiátrico, né? E aí a gente vai... Eu acho curioso essas partes da história de Jesus, porque o Bulgakov, ele muda algumas coisas assim bem essenciais, né? Porque, por exemplo, Jesus morre crucificado e aí depois, né, para conferir se ele e os outros dois, né, que foram crucificados com ele estavam mortos, eles enfiam uma lança no coração dele, né? Só que aqui na história do Bulgakov, os guardas eles enfiam essa lança antes para matar mesmo Jesus e os outros dois lá que estavam com ele também, né? Então tem algumas mudanças bem substanciais aqui que o Bulgakov faz na história. Ele tá reescrevendo a história de Jesus, né? E a gente vê que esse Mateus Levi que ele coloca nesse capítulo, né? Que o capítulo começa com o tal do Mateus Levi, muito chateado porque ele não conseguiu impedir que eles pegassem Jesus, né? E Yeshua, né? Que ele chama. E aí, esse Mateus Levi é São Mateus, né? Ele... Na Bíblia, Mateus, que era o cobrador de impostos que Jesus chamou para ser discípulo, né? E ele largou tudo e foi. Ele também é chamado de Levi. Então, por isso, Mateus Levi. Então, enfim, vai ter esse capítulo, né? Que aí vai ter essas diferenças. Eu tô ficando muito curiosa para saber aonde vai dar. Até naquela parte lá que o mestre tá conversando com o Ivan pergunta para ele, mas e aí, como é que acaba aquela história lá do Pôncio Pilatos e tal? E aí o mestre fala que é melhor nem falar sobre isso, porque essa história me deixa muito transtornada, né? Eu tô curiosa para saber como que ele vai acabar essa história de Jesus aqui também. Acaba essa cena de Jesus, né? E aí Jesus morre, né? E aí a gente volta para Moscou. Volta lá para aquela treta do Variedades, né? Mais um funcionário do Variedades, né? Tá acabando os funcionários, né? Porque todo mundo tá acontecendo alguma coisa com eles. E aí sobra um guarda-livros lá, um dos poucos que ainda estão servindo, que não sumiram ou que não estão internados, nem nada disso, né? E aí ele acaba tendo a missão de... duas missões, na verdade. Ele tem que levar as notícias do espetáculo, né? De toda aquela confusão que aconteceu para uma determinada comissão lá. E também tem que levar o dinheiro para o setor financeiro, o dinheiro da bilheteria, né? E aí, primeiro ele vai lá na tal comissão para informar o que estava acontecendo. Só que ele chega lá e tá também uma bagunça, né? Um pessoal falando que ele sumiu, né? Uma coisa assim. E aí, na hora que ele entra na sala do diretor dessa comissão para informar lá sobre o que aconteceu, né? A secretária tá chorando, desesperada, e ela fala, ai, que bom que alguém chegou aqui, dá uma olhada no que aconteceu. E na hora que ele entra na sala desse diretor, ele vê um terno sem corpo dentro, escrevendo alguma coisa lá num bloquinho, né? E aí, a secretária, desesperada, chorando, vai contar pra ele que foi uma galera muito estranha lá, um gato, né? E um outro cara com uma roupa tal, ou seja, os comparsas lá do Voland, né? O séquito dele, né? Apareceu lá.
na sala desse diretor, e no final das contas esse diretor ficou mandando o gato chispar de lá e tal, e aí na hora que a secretária olhou de novo, ele tinha desaparecido, só tava o terno dele lá escrevendo, e ele, pelo visto, não se deu conta de que ele desapareceu, né, porque ele continua lá escrevendo e firme na missão, e não fala com ele só trabalha, né. E aí tá aquela confusão lá, beleza, ele sai dali, né, o guarda-livros, né, ele vai sair dali, esqueci o nome dele, por isso que eu tô chamando de guarda-livros, que é a função dele lá, na variedade, no teatro, né, variedades. Aí ele vai sair de lá e vai, que aí chega a polícia lá, aquela confusão, e ele fala assim, opa, minha deixa, eu vou sair daqui, deixa essa confusão aí, né. Aí ele vai lá levar o dinheiro da bilheteria lá no setor financeiro, só que na hora que ele chega lá, também tá tudo muito estranho, tudo, né, a partir de agora tem um clima muito estranho, na hora que as pessoas chegam, a gente já tá desconfiando de tudo, né. Na hora que ele chega lá, que ele vai entregar o dinheiro, na hora que ele abre o dinheiro da bilheteria, que ele tinha conferido antes e viu que eram 21 mil, não sei quantos rublos, na hora que ele abre, tem um monte de dinheiro estrangeiro, tem dólar, tem dinheiro de outros países também, né, que a gente já viu que dá ruim, né, que não pode. E aí ele acaba sendo preso. Por fim, no nosso último capítulo aqui da meta de hoje, nós vamos conhecer dois personagens que a gente vai conhecer e pelo visto já vai se despedir, né? Não sei se eles vão ser citados mais pra frente. Mas enfim, um deles é o tio do Berlioz, que vai lá pra Moscou pra tentar ficar com o apartamento do Berlioz, né? A gente conversou sobre a questão da moradia lá na União Soviética, como que era, né? E uma coisa que eu pensei também nessa parte, esse documentário que eu falei com vocês sobre os tiranos, né, que tem na Netflix, tem a parte que fala da Coreia do Norte, eles falam lá que só quem pode morar, eu nem sei se é nesse documentário ou se foi em algum outro vídeo que eu vi, mas eu sei que pode morar em Pyongyang, lá na capital da Coreia do Norte, apenas as pessoas que são, de certa forma, privilegiadas, né? Sendo que para ser privilegiado lá, basta você poder comer um legume diferente, isso aí já é privilégio lá para eles, de tão terrível que é a situação. Mas aí, tipo assim, funcionários do governo, militares, pessoal que trabalha com turismo, é que pode morar lá em Pyongyang, né? É um privilégio morar na capital. E eu fiquei pensando, quando o tio aqui do Berlioz, ele quer sair de Kiev e ir morar em Moscou, eu fiquei pensando se Moscou não era mais ou menos que isso, né? Era um lugar que só os privilegiados poderiam morar. Porque já que você tinha que ter autorização do governo, né? É o governo que te alocava nos lugares, nas casas e tal. Então talvez você teria que ter algum privilégio para morar lá em Moscou, né? Não sei, se vocês souberem alguma informação sobre isso, me contem nos comentários ou aqui no chat também, quem estiver ao vivo, porque eu fiz essa ligação com o que eu sei lá da Coreia do Norte, né? Não sei se era assim. Mas fato é que o tio dele, Maximilian, né? Ele quer ir morar em Moscou e ele vai lá tentar ficar com o apartamento de Moscou, né? Ele conversa com o cara lá que tá no lugar do outro que tá internado, né? Que era o que organizava os condomínios e tal, e que foi internado porque ele foi acusado de ter dólar, vocês estão lembrando, né? E aí ele vai conversar com outro cara que tá no lugar dele, mas o cara tá meio passado assim, aí ele resolve dar uma passada lá no apartamento. Só que quem tá lá no apartamento é o Voland, né, gente? E a galera dele. E aí ele vai ser recebido ali pelo gato, né? Muito mal recebido, ele vai ser chutado dali e ele vai apanhar e aquela coisa toda, e enfim, né? A gente sabe, né? Não vai ficar com o apartamento, vai descer desembalado ali as escadas e vai encontrar com outro personagem que também vai ser apresentado nesse capítulo, que é o copeiro lá do Variedades. Esse cara, ele vai perguntar pro Maximilian, né, onde que é o apartamento 50, o Maximilian vai apontar para ele onde que é, e o Maximilian ele vai ficar curioso, né, ele tá meio atormentado ali da forma que ele foi expulso do apartamento, daquela galera estranhíssima ali dentro do apartamento, e aí ele vai ficar esperando lá embaixo para ver se o cara é um coitado também que subiu lá e é a próxima vítima, ou se ele é comparsa dos outros que já estavam lá no apartamento, né. Mas fato é que o cara é o copeiro lá do Variedades, né? Porque já não tem mais ninguém, como eu falei com vocês, os diretores, né? Os de alto cargo lá do Variedades, eles já estão todos sumidos, doidos ou mortos, né? Então
sobrou pro copeiro ir lá no Voland, olha a missão que deram pro cara, ir lá no Voland falar que aquele dinheiro ali que o pessoal ganhou lá no... Porque teve uma hora do espetáculo que o Voland fez, acho que chover dinheiro, né, um negócio assim. Só sei que o dinheiro que aquele pessoal catou ali, ele tava virando papel. Depois que a pessoa usava, virava rótulo de não sei o que, virava papel, alguma coisa estranha com aquele dinheiro ali. E aí o Voland, é o Voland mesmo que atende esse cara, né? Porque o Voland normalmente não atende muita gente não, são os outros que atendem, né? E aí eles conversando ali, o Koroviev, ele vai entrar no meio da conversa e vai falar com o cara que ele vai morrer tal dia de câncer no estômago, se eu não me engano. E aí, no final das contas, ele vai mostrar, o Voland vai falar, tá, mas e aí, o que você queria? Ele vai falar que ele foi lá pra reclamar do dinheiro, e aí na hora que ele abre o pacotinho de dinheiro, é dinheiro mesmo que tá lá dentro, e não mais os pedacinhos de papel picado, né? Então, o Voland até vai falar com ele, ó, acho que você não tá muito bem mesmo não, aí é dinheiro, né? E aí, beleza. Ele vai embora, aí vai embora também chutado daquele jeito, aí o gato vai arranhar a careca dele, né? Enfim, ele vai embora e ele vai direto pro médico, né? Porque, pô, ele ficou sabendo que ele vai morrer daqui a tantos meses, então ele vai lá tratar esse negócio pra não virar, pra ele não morrer, né? E aí ele vai falar com o médico que alguém falou com ele que ele vai morrer de câncer daqui a tantos meses. E já passa por doido, né, gente? Porque ele chega lá no médico e fala, mas como? Quem que foi esse charlatão que te falou isso? E aí ele não sabe explicar muito bem, ele só fala que ele vai morrer, que é pra curar ele, aquela coisa toda, né? Enfim, ele também vai passar por doido. Aí, o médico que atendeu ele também vai ficar meio perturbado com isso tudo ali que tá acontecendo, né? Só sei que no final das contas, gente, todo mundo nessa história, parece que o tormento, né, que o Voland vai passando para eles vão passando pro outro, é uma corrente do mal, né? E aí, esse médico, no final das contas, ele vai ligar para a enfermeira para pedir para levar umas sanguessugas lá, para ele se tratar, né, pelo visto. E aí, na hora que ele olha para a mesa, quem tá lá é o Azazelo, que é do pessoal do secto lá do Voland, que é o baixinho, com o dente pra fora. Ele vai estar lá vestido de enfermeira, eu fico imaginando a imagem do negócio, a cena, né? Eu acho que tem filme, né, de Mestre e Margarida. Depois eu vou procurar, eu acho que tem sim. Se vocês já viram, me conta aí nos comentários se é legal, né? Eu vou procurar e se tiver eu vou ver depois da leitura, que eu gosto de ver o filme só depois que eu termino o livro. Mas eu fico pensando se tiver essas cenas, assim, desse cara vestido de enfermeira, que coisa terrível, né? Mas aí ele tá lá e aí ele fala com ele, né? Eu vou pegar esse pacotinho aqui de dinheiro, recolher o seu dinheirinho aqui, né? E aí assim o capítulo vai terminar. O narrador até ele vai falar aqui no final desse capítulo, ele vai falar assim com a gente, porque aí esse capítulo termina no final da primeira parte, né? No próximo vídeo a gente já vai conversar sobre a segunda parte. E o narrador vai terminar a história falando assim, a história não, né? Vai terminar essa primeira parte falando assim, que outras coisas selvagens aconteceram em Moscou naquela noite, nós não sabemos. E claro que não vamos procurar saber. Ainda mais que chegou a hora de passar para a segunda parte desse relato verídico. Venha comigo, leitor. Ou seja, né, o narrador está falando que isso daqui aconteceu de verdade. Mais uma vez ele reafirma que ele é um narrador observador, que ele fala, com certeza aconteceram outras coisas estranhas em Moscou naquela noite, mas eu não sei, nem vou procurar saber. E vamos passar para frente, que tem mais história para eu contar para vocês. E a gente vai saber qual é essa mais história aí, né, na nossa próxima meta, que a gente vai ler o início da segunda parte, né, que é o capítulo 19, até o capítulo, deixa eu olhar aqui, até o capítulo 25. Então, do capítulo 19 ao capítulo 25, a nossa próxima meta, estaremos aqui firmes e fortes. Como eu falei com vocês, eu tô adorando a escrita, eu tô achando que o Bulgakov era, assim, um gênio da escrita mesmo, porque ele interliga as histórias, a forma que ele termina os capítulos, o humor misturado com uma coisa meio tenebrosa, sabe? A gente fica com
medo, assim, uma impressão ruim desse sexo, né, que é pra ter, e ao mesmo tempo a gente acha engraçado. Tem hora que a gente acha que umas coisas que o diabo faz é bem feito, e aí você fica assim, meu Deus, olha o que eu tô pensando, sabe? É louco, gente, eu tô adorando a narrativa, ele tá me deixando assim encantada mesmo. Vou falar com vocês, eu tô na metade ainda, né? Mas tem tudo pra se tornar um livro favorito da vida, viu? Que já é uma das melhores leituras do ano, eu acho que eu já posso dizer, porque eu tô achando muito divertido. Só se o negócio degringolar muito daqui pra frente, mas se continuar nesse ritmo, se continuar com essa escrita, né? Ligando as histórias de forma assim tão magistral, eu vou adorar esse livro aqui, tenho certeza. Me conta aí o que vocês estão achando da história, o que vocês estão achando dessa nossa leitura, se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho. E na semana que vem, na quinta-feira, a gente volta, 6 horas, para comentar sobre a nossa terceira meta. Mas fica ligado aqui no canal que tá rolando os vídeos, né? Toda quarta e domingo tem vídeo aqui no canal às 6 horas, então eu conto com vocês aqui nesses vídeos também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.